Olá, eu sou Amanda Marques e hoje eu vou falar com você sobre cubas de banheiro. Existem vários modelos e hoje você vai ficar craque, fera, para poder projetar e escolher qual delas você quer. Tem muitas no mercado e a gente, para escolher, às vezes dá um custo, um trabalho. Se você acha que esse tema vai ser legal para você, compartilhe esse vídeo, vai. Compartilha com outras pessoas, para outras pessoas aprenderem. Pode pegar esse link e manda, dispara, compartilha no Facebook, compartilha em vários lugares e vai fazer com que muitas pessoas aprendam mais e projetem melhor, porque a gente encontra cada coisa por aí, às vezes, que, meu Deus do céu, dá até um arrepio, não é? Então manda para essa galera e compartilha, pergunta, faz pergunta aqui embaixo que eu vou respondendo para você. Eu vou respondendo tudo que você me perguntar, eu vou responder aqui embaixo, tá bom? Então, deixa o teu review, dê um like se você gostar e outra coisa que eu esqueci de falar, esse slide, se você estiver escutando pelo podcast, ele vai estar disponível para você, então é só você baixar, tá bom? Então, bora lá aprender um pouquinho sobre cubas dos banheiros. A primeira coisa que você precisa entender é que você não pode simplesmente escolher a cuba sem pensar no banheiro. Primeiro você tem que pensar no banheiro, pensar qual a área que nós temos, qual é a largura do espaçamento em que você vai poder projetar essa bancada. Essa bancada. Então você vai olhar o espaço, analisar realmente qual é a área que você tem ali para você poder fazer essa bancada, tá? E outra coisa que você precisa analisar, grana, o orçamento do teu cliente. Quanto que ele pode gastar nesse projeto? Porque às vezes você quer colocar uma cuba maravilhosa e de repente o teu cliente não pode, ele não tem poder aquisitivo para colocar aquele tipo de cuba. Então, você quer colocar uma cuba fantástica de sobrepor, uma cuba de resina, né? Com uma bancada de resina e de repente você descobre que o teu cliente só tinha orçamento para colocar uma pia na parede. E aí é um balde de água fria no teu projeto. Então analise isso, observe os tamanhos das cubas também, porque cada uma delas tem um tamanho que vai servir para cada bancada, para cada necessidade. Então observe essas questões antes de você especificar qualquer coisa, tá bom? Bom, vamos continuar então. Vamos começar a aprender agora sobre as cubas em si. Nós vamos começar com a cuba de embutir. A cuba de embutir, como o próprio nome já diz, ela é embutida, certo? Mas o que acontece? Essa cuba, ela fica embaixo da bancada, né? da tampa da bancada, que nós também chamamos de gabinete. Esse gabinete vai ficar a cuba embaixo e nem a sua borda vai aparecer. Pelo contrário, no gabinete vai aparecer a borda do gabinete, tá? Então, essa aí é uma dica de uma cuba que você vai utilizar quando você tem um orçamento curto, tá? Ela acaba sendo mais em conta. Então, essa é uma dica quando você vai trabalhar com um orçamento curto, mas quer uma cuba elegante, bonita, funcional. Agora nós vamos falar das cubas de apoio. As cubas de apoio, elas ficam sobre as bancadas, tá? Sobre os gabinetes. E aí, o que acontece é que esse gabinete, essa bancada, esse balcão do banheiro, ele tem que ficar mais baixo. Por quê? Porque a pia, ela já vai ficar mais alta, certo? Então, como a cuba está mais alta e ela está sobre a bancada, então você tem que fazer um móvel mais baixo, certo? Essa bancada, ela é um pouco mais baixa e a cuba fica sobre ela, certo? O custo dessas cubas, ela é um pouquinho mais alto, não é tão barato assim, mas faz um estilo diferente para o teu banheiro, tá? Vai fazer com que ela se torne uma peça focal. Você entra ali e você consegue enxergar de primeira. Primeiro ponto que você vai olhar para aquele banheiro é a pia, tá? É a cuba ali, certo? Bom, vamos continuar. Agora vamos falar sobre as cubas de sobrepor. Ela é diferente, mas ela é parecida com as cubas de embutir. Por quê? Porque ela vai entrar dentro do gabinete, tá? Ela vai ficar ali dentro do gabinete, mas ao contrário da pia embutida, que ela fica totalmente por baixo, a borda vai aparecer. Então você vai enxergar a borda, o acabamento, né? Uma robustez no entorno de onde está aquela cuba.
tá? Então ela vai fazer com que você chegue e você visualize, você consiga enxergar essa cuba. Então elas têm um acabamento muito legal, muito bacana e fica super bonito no teu projeto. Então uma parte dela vai ficar dentro do gabinete e outra parte vai ficar fora do gabinete, certo? Bom, próximo slide nós vamos ter agora as cubas de semi-encaixe. Quando que a gente vai utilizar a cuba de semi-encaixe? Quando o meu móvel não pode ter uma profundidade muito grande. Então, como ele é mais estreito, a minha cuba vai ser de semi-encaixe. Metade dela vai ficar para fora e somente a parte de trás é que vai ficar encaixada no móvel. Então, isso acaba facilitando para você projetar um móvel mais estreitinho. Às vezes você não quer nem colocar armário embaixo, você quer fazer só com que fique uma madeira, um acabamento, somente uma faixa para você colocar em lavabos, né? Então, às vezes você vai em algum restaurante e encontra muito desses tipos de cuba, porque daí não precisa colocar muitas coisas em cima, não precisa guardar muita coisa embaixo, ou o banheiro é muito estreito, também é utilizado para essas ocasiões. Então, esse tipo de cuba é utilizado em banheiros pequenos, certo? Agora, nós vamos falar das cubas de parede. Não preciso falar muita coisa, né? Cuba de parede é cuba de parede, tá fixa na parede, certo? Ele é uma cuba mais econômica, mais barata. E além disso, o que você vai conseguir com essa cuba é uma economia de mobiliário. Você não precisa colocar móveis embaixo, porque ela vai estar fixa na parede. E aí você vai ter uma economia. Ou você pode, inclusive, deixar ela fixa na parede e colocar um móvel solto embaixo. Fica bacana também. Faz com que o ambiente seja funcional, apesar de você estar usando uma cuba embutida na parede, certo? Também é utilizado em banheiros pequenos. Isso aí é legal para banheiros pequenos e também economia de custos, certo? Agora nós vamos falar das cubas montadas. Essas aí são mega especiais, super contemporâneas, super em alta, né? E você consegue trabalhar tanto a bancada como a cuba, elas são feitas, né? Elas são fabricadas para aquele espaço. E você pode fazer ela em pedra, você pode fazer ela em porcelanato e você pode fazer ela em resina. Então você vai fazer um layout, um desenho que é típico para o teu cliente, específico para o teu cliente. E essas peças são únicas. Tá? Então elas são de alto requinte, um custo elevadíssimo, mas deixam o ambiente clean, deixam ele elegante, né? O ambiente vai ficar elegante e não tem como não impactar os teus olhos com esse tipo de cuba, né? Não tem como, porque realmente ele transforma o espaço e faz com que o ambiente fique lindíssimo. Agora, uma coisa que eu preciso te falar. Antes de você começar a projetar, agora você vai numas lojas, vai fazer pesquisa, vai estudar um pouquinho, importante estudar. Pega, vai lá na loja e começa a pesquisar, seja xereta, conversa com o vendedor, pergunta, tira suas informações. E aí sim, você vai fazer os seus projetos com muitos dados, com poder de causa, sabendo defender o porquê que você vai escolher aquele tipo de cuba, certo? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e eu te encontro no próximo. Um beijo, tchau! E eu não sei assoviar, né? Porque senão eu teria saído o meu. Sem querer saiu, mas eu não sei assoviar. Mas enfim.